no verso de número 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e verso de número 5. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Outrora estava aqui apenas visitando a igreja, mas hoje o Senhor aprove para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor, Deus abençoe a vida do pastor, da pastora, de todos os membros dessa igreja, evangelistas e obreiros, em nome de Jesus. Deus abençoe o diácono Vitor pelo convite, Deus abençoe sua vida e toda a sua trajetória. Está também acompanhando também a minha esposa e a nossa filha. Aleluia. Amém? Trago o abraço do pastor Carlos, eu congrego ali na Assembleia de Deus do Rio Branco. Estou aqui debaixo da bênção pastoral e ele disse: pode ir, meu filho, está na bênção. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. O texto diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou ler novamente. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que fala sobre o livramento que Deus deu para Pedro. Pedro ali, ele foi livre da prisão. Mas quando nós olhamos para a luz desse texto, há algo aqui a ser revelado para nós. É uma igreja que estava em oração, é uma igreja que se levantou e se colocou de joelho pela vida de Pedro. Se nós formos aprofundar esse texto, é bem mais forte quando nós falamos que Pedro foi livre da prisão, quando a gente olha para a igreja em um só clamor, em uma só manifestação em oração. E quando eu medito nesse texto, meu coração arde, porque nós estamos vivendo dias que são poucos que têm desejo e vontade de orar. Acha que orar é uma obrigação. Orar não é obrigação, é necessidade. Você precisa entender que sem oração você não tem força para vencer. Sem oração você não tem força para andar na presença de Deus. É através da oração. E quando a gente olha para a oração, a gente imaginamos tantos homens e mulheres de Deus da Bíblia que fizeram parte da história e foram aqui, notório o seu nome aqui, por causa da oração. E diria, o maior exemplo de oração foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um que mais orou. E quando nós olhamos para a luz do texto da Bíblia, observamos que a oração, aleluia, ela é mais que uma falácia com Deus, é uma intimidade, é uma comunhão, uma conversa que você tem com Deus. Quando Adão pecou ali no Éden, a Bíblia vai dizer que Adão se escondeu, mas o texto também diz em Gênesis que toda tarde Deus aparecia para Adão e conversava com Adão à tardezinha. Imagine como era aquela conversa que Deus tinha com Adão. Mas agora Adão peca, e quando ele peca, a Bíblia diz que Adão se esconde. E Adão se escondeu para não ver Deus, para não falar com Deus. E todas as vezes que eu não oro, não busco a Deus, eu estou me escondendo dele. Mas aqui eu estou pregando para a igreja que não está se escondendo de Deus. Porque se você estivesse escondendo, você estaria na sua casa. Mas você veio aqui nessa noite, porque sabe que Deus quer ouvir a tua voz. Aleluia. Então Deus procurou Adão, porque Deus, ele gosta de conversar, ele ama ter uma conversa. Aleluia. E quando nós olhamos esse texto aqui, nós observamos que a igreja estava vivendo uma forte perseguição. Alguns dos irmãos foram presos, outro, como Tiago, foi morto. E agora Pedro estava numa prisão, e o decreto de Herodes era que
Páscoa, Pedro fosse morto. E como era dia de Páscoa e de Pães Asmos, o texto diz que Herodes, depois desses 7 dias, vamos matar ele, vamos acabar com ele. E o texto que acabamos de ler, no verso 5, diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja aqui, irmão, entendeu que quando Tiago foi morto, a igreja entendeu que era uma luta espiritual, que era uma luta que precisaria ser lutada através de oração. A igreja aqui não foi e não fez nenhuma manifestação nas redes sociais, nem foi até Brasília para manifestar nada. Ela se colocou de joelho perante o Deus do céu. Por quê? Porque o propósito é espiritual, então a luta espiritual então é através da oração. Aleluia. É através da oração. Tem lutas que eu e você só vamos vencer através da oração. É claro que Deus proporcionou muitos cargos legislativos por aí que você pode recorrer, você pode até ganhar, mas uma coisa é certa: todo princípio de uma luta na vida de um crente tem que ser, em primeiro lugar, oração. 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 A pastora disse bem aqui porque que muitas igrejas estão frias, estão mortas. É porque não tem vínculo de oração, não gosta de oração. Os pregadores que tem aí são coaches. Falar de oração para muitos ninguém quer ouvir não. Vai falar que tem chave, porta aberta, todo mundo quer. Vai falar de oração. A pregação fica monótona. A pregação parece que não tem valor quando se fala em oração. Mas quem gosta de oração, quando fala em oração, diz: fala, Deus, porque é isso que eu quero, que a tua igreja clame, que a tua igreja ore. Então a igreja entendeu que o processo aqui era oração. Não adiantava ela ir até o rei Herodes, não adianta enfrentar, confrontar, tinha que ir através da oração. Então eles juntam todos em uma casa, na casa de Maria, de João Marcos, e ali eles fazem um clamor, aleluia, pela vida de Pedro. Aí o texto está dizendo aqui que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja aqui entrou num propósito. Diga comigo: propósito. Não, está fraco. Propósito. Deus, ele trabalha com propósito. Deus, ele trabalha com propósito. Ana, quando ela fez um propósito com Deus, Deus trabalhou na vida de Ana e deu aquilo que ela queria. Então Deus, ele trabalha com propósito. Propósito é algo que Deus, ele ama. Mas o propósito que Deus quer que a gente faz é um propósito com fé, é um propósito com confiança, acreditando que Ele pode fazer, que Ele pode agir. Não é qualquer propósito, não é barganha, porque por aí a gente vê em muitas igrejas por aí a barganha para querer algo em troca de Deus, mas não é assim. Com Deus não é assim. Você faz um propósito e deixa Deus agir. Aleluia. Coloca na mão dele e deixa ele trabalhar. Esse é o trabalhar de Deus. Então ele se levanta em um propósito. Porque eu acredito que é um propósito. Porque a festa de Pães Asmos, depois da festa da Páscoa, durava 7 dias. E o rei Herodes disse: depois da festa de Pães Asmos, vamos levar Pedro para morrer. Então foi 7 dias de propósito. Por isso que tem gente que fala: por que a igreja faz campanha? Por que a igreja faz campanha de 7 dias? Porque tem propósito diante de Deus. E todo o propósito que nós colocamos diante de Deus, Ele faz algo na nossa vida. É por isso que a igreja hoje está com propósito. Aleluia. Então eles fizeram um propósito. E qual é o propósito? Vamos orar pela vida de Pedro. Mas é só um dia? Não. 2 dias? Não. Nós vamos fazer uma oração contínua
pela vida dele. O que é oração contínua? É oração perseverante. Enquanto a resposta não vier, nós vamos estar aqui orando. Enquanto Deus não entrar com solução, eu vou estar aqui orando. Enquanto Deus não me dá vitória, eu vou continuar orando. Deus está falando com alguém que porque você parou de orar, porque você desistiu de orar. Se Deus já colocou um propósito no teu coração, você já fez, então não desista. Não recua agora. Mas está difícil, pregador. Mas está difícil, já tem tempo que eu estou orando. Deus está dizendo, continue orando, porque eu estou trabalhando no propósito. Eu estou trabalhando. Aleluia. Ele está trabalhando no propósito. O problema é que muitos, quando não vê o agir de Deus, ele já começa a desistir, já começa a murmurar, a questionar. Mas aqui o texto diz que eles estavam fazendo oração contínua. É oração perseverante. É aquela oração: Senhor, me ajuda, Senhor, faz a obra. Jesus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, não me responder. Fazer como Jacó: Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Deus está procurando homens e mulheres de coragem. Deus está procurando homens e mulheres de coragem que, quando colocam o joelho no chão, diz: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. O problema é que a gente faz oração fast food, oração miojo, já coloca o joelho, já quer que Deus responde. Não é assim. Tem que trabalhar. Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Aleluia. Não é de qualquer maneira. É você pagar o preço. É você clamar a Deus. É você buscar. Por isso que Deus disse para Jeremias: Jeremias, porque tu clamas a mim. Na verdade ele disse para Moisés. Para Jeremias ele disse: clamas a mim e respondeste eles. O texto diz que Jeremias estava falando com Deus: Deus, por que eu nasci? Por que o Senhor não fez isso? Aí Deus disse: clama, Jeremias. Clama. Porque se você clamar, eu vou te responder. Além de te responder, vou fazer coisas grandes. Grandes e firmes que você não sabe. Aleluia. Sabe qual o segredo? É clamar. E Jesus entregou esse segredo para a igreja em Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-ás. Buscais e achareis, porque quem bate é você que tem que clamar. É você. Jesus disse para os discípulos: eis que vos dou poder. O poder já foi nos dado, agora nós temos que usufruir daquilo que Ele já nos deu. Recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito. O Espírito Santo já veio sobre você? O Espírito Santo já veio sobre você? Então você tem poder, meu filho. Você tem autoridade. Aleluia. Então a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oração contínua. Como é que está a nossa vida de oração? Aqui não é palavra para receber aplauso nem glória. Aqui é uma mensagem para refletir no nosso dia a dia, a nossa comunhão com Deus. No nosso dia diário. Pensa no homem que não preocupa se vai voltar para pregar. Mas uma coisa eu sei: enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou falar que há um caminho para chegar perto de Deus. É através da obediência e da oração. A oração. Aleluia. A oração. Aleluia. A oração. Sabe por que nós não vemos mais manifestação do poder de Deus? Falta de oração. O batismo com o Espírito Santo, falta de oração. Por que tem tantas coisas aí no mundo aí, escândalo, mas escândalo em muitas igrejas? Porque falta em oração.
falta. Por isso que Jesus diz: olha, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando você ora, o espírito está pronto para te consolar. Quando você ora, o espírito está pronto para te renovar. Quando você ora, o espírito está pronto para te restaurar. Quando você ora, o espírito está pronto para transformar. E eles oravam. E o texto diz que naquela mesma noite, quando encerrou, o texto diz que quando encerrou, naquela mesma noite, durante os 7 dias, acabou. Herodes agora diz: vai lá buscar Pedro. Vai lá. Chegou o dia dele. Agora eu quero ver o que vai acontecer com ele. Assim como eu fiz com o Tiago, eu vou fazer com ele. Quando ele mandou ir buscar ele, a Bíblia diz que naquela mesma noite sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quando Herodes estava pronto para ir pegar Pedro e mandar matar, quem chegou primeiro? Deus chegou primeiro. Ele não chega atrasado. Ele sempre chega primeiro. Ele é Deus do livramento. Quando Herodes estava preparando para atacar a vida de Pedro, Deus chegou primeiro. Por quê? Porque se o inimigo se levantar por um caminho, por 7 caminhos ele sairá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Toda a ferramenta preparada contra ti não prospera. Levanta a tua mão para adorar, crente. Levanta a tua mão para adorar. Satanás preparou o laço, mas Deus cortou. Ele fechou a porta, mas Deus abriu outra. Ele tentou contra a tua vida, mas Deus deu livramento. Levanta a tua mão, porque Deus está aqui nessa. Levanta a tua mão, dou 30 segundos para você adorar. Porque Deus chega primeiro. Ele não chega atrasado. É por isso que você me entende. Aleluia. Quantos livramentos que Deus nos dá. Quantas coisas que Deus faz e a gente não vê. O inimigo ele prepara o laço. Lá na Bahia a gente vê, como eu já vi muito obra de macumbaria, feitiçaria. A gente vai passando ali pela encruzilhada, a gente vê ali algo preparado ali. Aí Deus vai dar o livramento, porque Deus ele chega primeiro. Não adianta o inimigo tentar contra a tua vida. Não adianta ele tentar frustrar contra a tua vida, porque Deus já chegou primeiro. Ele já chegou primeiro. Ele já chegou primeiro. O anjo do Senhor chegou e resplandeceu a luz da prisão. E o texto diz que o anjo tocou em Pedro. O anjo tocou em Pedro. Agora veja só. Você está num ambiente escuro. E de repente resplandece uma luz. Não era para ter uma reação de Pedro. Não era para ter uma reação dele. Se o anjo estava na casa, se a luz estava na casa, por que Pedro ainda continua dormindo? E eu fiquei pensando um dia desse com Deus. Por que, Senhor? O anjo estava ali na casa, Senhor, na prisão. E Pedro não notou algo diferente no ambiente. Não sentiu nada. Aí Deus falou comigo: é assim em muitos lugares, meu filho. Tem muita gente que não está conseguindo sentir mais a minha presença. Eu estou na casa, mas não sente mais a minha presença. E para sentir eu tenho que estar tocando nele. Eu tenho que estar tocando nela para poder sentir ele. Crente que está dormindo,
está preocupado mais em sair do culto do que entrar no culto. Mas vai vir virtude de Deus na vida de crente que está frio. Deus vai trazer renovo na vida de crente que está frio. Vai vir aleluia, um avivamento sobre a igreja do Senhor. Um despertamento de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, que quando nós saíamos lá no interior da Bahia, era um lugar difícil para a gente atravessar. A gente atravessava na lama, chegava lá, às vezes faltava energia, mas a gente chegava lá no culto, era glória, era aleluia, era batismo com o Espírito Santo, era línguas de fogo. A gente pensava em entrar no culto, mas não pensava quando ia acabar o culto. A nossa alegria era a presença de Deus. Curva a tua cabeça e agora por um pouquinho. Você já sentiu ele aqui essa noite? Você já sentiu a presença dele aqui essa noite? Deus não está preocupado com quantidade não, meu irmão. Pela misericórdia de Deus eu prego em vários lugares. Eu sei pregar, eu preguei em igrejas cheias e igreja pouca. E não é que faz a diferença a quantidade não, é a qualidade. Se tem a presença de Deus, e se a presença dele está aqui, algo manifesta, algo manifesta. Meu Deus, meu Deus, você já sentiu a presença dele aqui onde você está? Você já sentiu a presença do Espírito Santo? O pastor estava dizendo para mim, meu filho, hoje eu estou naquele dia, se eu pudesse ficar aqui, porque hoje eu não estou bem. E eu estava vindo do serviço para cá, eu também estava com esse pensamento também. Senhor, eu estou tão quebrado hoje, Senhor, porque o trabalho não deu certo, o trabalho não é fácil. Eu subo escada, desço escada com peso, e eu falo, Senhor, mas para pegar a tua palavra, tem que pegar, Senhor. Mas quando você chega dentro do culto desse, e você sente essa brisa do Espírito Santo, não tem, aleluia, cansaço que sustente. A presença de Deus nos renova, a presença de Deus nos restaura, a presença de Deus tocou em Pedro. Vou tocar nele para ele saber que eu estou aqui. Vou tocar nele para ele saber que eu estou na casa. Vou tocar nele para ele saber que eu estou no ambiente, estou dando livramento. Tem hora que você está no culto e está perguntando, meu Deus, será que o Senhor está aqui? Será que o Senhor está falando comigo? Ei, para tu saber que era Deus, Ele está tocando em você e agora. Ele está tocando em você agora. Se você sentir arrepio no teu corpo, é o Espírito Santo, é Ele na casa dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Esse crente precisa saber que o Senhor está aqui. Aleluia. Porque tem dias que você só quer sentir a presença dele. Tem dias que você só quer ouvir a voz dele. Aí o anjo chegou, vou tocar nele, ele assou, meu Deus. Vou tocar em Pedro para ele saber que eu estou aqui. Talvez ainda ele não percebeu. Talvez ainda ela não percebeu que eu estou aqui. Então eu vou tocar nele. Aleluia. Deus está tocando em pessoas aqui essa noite. Deus está tocando em crentes aqui essa noite. Levante tua mão
Tem esperança para você. Tem vitória para você. Tem livramento para você. Olha para cá. Já estou terminando 5 minutos. Há uma glória aqui nesse ambiente. Há uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo sofrer o Espírito Santo. Deus está trazendo curas aqui nessa noite. Deus está trazendo curas. Já tem gente que está sentindo a cura no corpo. Deus sabe que eu não brinco com a palavra dele. Deus sabe que eu não brinco com o nome dele. Ele não me chamou para brincar com a fé de ninguém. Mas ele está dizendo, filho, diga para o meu povo, eu estou visitando o crente aqui essa noite. Cura, 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 cura. Cura, cura, cura. É por isso que desde o princípio do mundo ele está falando de milagre. Agora presta atenção aqui para nós terminar. Olha para cá, algo interessante para nós terminar. Quando Pedro recebe a visita do anjo, a igreja não estava sabendo de nada. A igreja apenas estava orando pela vida de Pedro. Enquanto a igreja estava orando, baixa só um pouquinho o fundo, só mais um pouquinho aqui. A igreja não estava sabendo de nada. Nada. Mas enquanto ela estava orando, Deus estava visitando. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava visitando. Agora, pega o meu raciocínio aqui. É que tem hora que parece que a gente não vê o agir de Deus. Tem hora que a gente pensa que Deus não está agindo. Mas o fato da gente pensar não é uma certeza que Deus não esteja agindo. Veja só, a igreja não estava vendo nada, mas Deus estava lá, na prisão, visitando Pedro, dando livramento para ele. Ei. Deus está dizendo para alguém aqui: não desista de orar. Mesmo que você não veja, mesmo que você não veja, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Por que você parou de orar, meu filho? Por que você desistiu de orar só porque você ainda não viu o seu milagre? Porque você ainda não viu um agir mesmo. Eu ajo pela sua fé. Aí o anjo disse: levanta depressa. Levanta-te depressa. Por que o anjo disse para Pedro: levanta depressa? Por quê? É porque tinha uma igreja que estava orando por ele e precisava da resposta da oração que foi falada, clamada. Levanta, Pedro, depressa, porque tem alguém que precisa saber que a oração deles foi ouvida. A oração deles foi ouvida. Ei, a tua oração foi ouvida. E Deus tem pressa em que você saiba disso. Aí Pedro levanta, sai por uma porta, sai por outra porta. E nesse momento Pedro acha que tudo aquilo ali era só uma visão, acha que aquilo ali era só um sonho. Tem hora, meu irmão, que Deus faz a gente viver em momentos que a gente acha que é um sonho, mas ali não era um sonho, já era uma realidade. Deus vai transformar seu sonho em realidade. Eu vou dizer novamente, levanta tua mão porque é profético. Deus vai transformar
o teu sonho em realidade. Não desista de sonhar. Não desista de acreditar que um dia o teu sonho vai se tornar realidade. Já estou terminando. Aí Pedro sai. Quando Pedro sai do portão, o portão ele abre automaticamente, ele abre. E nesse momento Pedro disse: eu pensei que era um sonho, mas agora eu sei que realmente o Senhor me livrou das mãos do rei Herodes e de tudo que o povo intentava me fazer. Agora ele entendeu que foi o livramento de Deus. Agora ele entendeu que foi a mão de Deus. É a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus. Se você está aqui hoje, é a mão de Deus. Se você está dando glória a Ele hoje, é a mão de Deus. Porque se não fosse Deus. Aí Pedro chega no portão. Quando ele chega no portão, ele chama por uma jovem. Ele chama, grita. Aí uma jovem chamada Rod escuta a voz de Pedro e diz: é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Só que ela não abre o portão. E quando ela não abre o portão, ela volta e diz para os irmãos que estavam orando: Pedro estava no portão batendo na porta. Pedro estava no portão batendo na porta. Pedro estava no portão batendo na porta. E os irmãos não creram e disseram: não é ele. Você não está bem. Não é Pedro, não. Só pode ser o anjo dele. Veja só, irmão. Os irmãos estavam orando para que Deus entrasse com providência na vida de Pedro. Só que Pedro já estava lá no portão e eles não estavam acreditando. Ei, tem hora que Deus vai fazer surpresa para você. Quando você menos esperar, Deus vai chegar no de repente e você vai acreditar que Ele vai fazer. Será que você vai acreditar que Ele vai agir? Deus chegou no de repente. Fique de pé, por gentileza. Deus chegou no de repente. Aleluia, Deus. Quando Ele menos esperava. Feche seus olhos aí, por gentileza. Quem sabe você está esperando por uma grande vitória há muito tempo. Quem sabe você está esperando por uma bênção, um milagre há muito tempo. Ei, Deus ainda é Deus. Aleluia. E através da oração da igreja, Deus chegou na vida de Pedro e mudou a história. Porque ele ainda tinha uma chamada. Curva sua cabeça. Fala com Deus aí agora. Fala com Ele aí agora. 2 minutos, só 2 minutos. Só 2 minutos, não vou passar mais. Só 2 minutos. Ele Quem sabe hoje Deus chega. Quem sabe hoje de repente Deus chega. A tua vitória chega. O teu milagre chega. A tua cura chega. A visitação dele na vida de alguém. Quem sabe você tem um parente que precisa ser visitado essa noite. Quem sabe essa noite alguém da sua família precisa de um milagre. Só um minuto. Pai, aqui está a tua igreja, Jesus. Eu não sei o que a tua igreja precisa, mas o Senhor sabe. Eu ministro agora, Senhor, nessa oração, Pai, um milagre, Senhor. Visita agora, Jesus. Assim como o Senhor visitou na pedra da prisão, visita agora esse crente. Visita essa mulher agora, em nome de Jesus. Visita esse homem agora, no nome de Jesus. Meu Deus. Entra com providência aí agora, Jesus. Traga cura, mudança, transformação. Meu Deus. Essa irmã de homens,
nela aí, toca nela. Essa irmã de óculos aí, toca nela aí. Vai olhar para cá. Aleluia. Olha para cá, meu filho. Olha para cá. Já entrega o microfone. O Senhor fala comigo. E diz, diga para minha filha. Diga para ela. Diga para ela que eu estou entrando nessa causa. Eu estou entrando nessa causa. O propósito ainda está de pé. Eu ainda sou Deus, mulher. Pensas tu que eu não sei que nas madrugadas tu choras? Tu transparece para muitos sorriso, mas dentro de ti há uma aflição da alma, esperando um grande milagre. Eu te trouxe aqui essa noite, mulher, para dizer para ti que eu sou Deus. E eu confirmo essa obra diante de ti, que eu estou resolvendo essa causa. Deus está dizendo para ti essa noite. Ele é o advogado, porque Deus me mostra uns papéis. Ele está assinando esses papéis, porque ele é advogado